Eu estou aqui para apresentar a apresentadora do livro do José Alberto Postiga, que vocês conhecem muito bem, que é daqui da terra. Não faz sentido vir alguém de fora vir apresentar o José Alberto Postiga. Aliás, eu já o apresentei aqui na Universidade Sénior há uns anos. O José Alberto já é vosso conhecido, é vosso, hoje é um senhor poeta. Eu só venho explicar, eu não sei se o Dr. Duarte Azinheira da Imprensa Nacional já chegou. Estou aqui. Então, onde é que ele está? Devia estar aqui. Então, eu já saio. Não, deixe estar. Vou explicar. O ministro antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, hoje Presidente da Assembleia da República, o professor Santos Silva, fez questão de criar uma coleção intitulada Comunidades Portuguesas. Debateu-se se devia ser diáspora ou comunidades, para reunir livros que eram publicados pelo mundo inteiro, que Portugal não conhecia, de autores portugueses que refletiam de alguma maneira a experiência da imigração. E o grupo foi criado. À frente do grupo está o embaixador, o poeta Luís Filipe Castro Mendes, estou eu, está o professor Ivo Castro e a professora Margarida Calafate Ribeiro. E então nós temos reunido, temos encontrado, usando os nossos recursos e foi criada esta coleção que a Imprensa Nacional publica. Portanto, a Imprensa Nacional, sob a direção do Dr. Duarte Azinheira, não sabíamos que ele vinha, mas não o tinha encontrado aqui. Eu já dou o meu lugar a ele é que é o diretor da Imprensa Nacional, da respeitabilíssima Imprensa Nacional Casa da Moeda. E então esta coleção pretende fazer isso. A coleção tem várias vertentes, tem uma coleção de documentos, tem uma coleção de literatura, que pode ser poesia e prosa, e também tem uma secção de uma área de memórias ou autobiografias. Por exemplo, o professor Manuel Paiva, pouca gente em Portugal sabe quem é o professor Manuel Paiva. É um homem do Porto, passou toda a sua vida profissional na Universidade Livre de Bruxelas, foi um senhor na European Science Foundation, etc. E eu pedi-lhe que ele escrevesse uma autobiografia, ele escreveu, publicou, saiu agora. Bom, e então eu pensei que era impossível não incluir alguém como o José Alberto Postiga. O José Alberto Postiga daqui, vive na Suíça, tem uma vida profissional na Suíça, mas é um senhor poeta. E hoje, quem esteve na sessão esta tarde, ouviu ler um texto que ele escreveu, o texto que ele nos leu que reflete um bocado da experiência da imigração. Aquele texto devia ter servido de prefácio para este livro. Mas não vim para aqui para fazer a apresentação do livro, eu vim para apresentar a apresentadora, porque uma das poucas pessoas na Universidade Portuguesa que presta atenção à escrita que é produzida no mundo da diáspora. Muita gente que recusa o termo diáspora, dizem que isso é judeu, isso é absolutamente ignorante, porque hoje o termo diáspora é utilizado em sociologia para todas as comunidades que, a partir de um grupo cultural, se espalham pelo mundo. Mas de qualquer maneira nós evitamos isso para evitar problemas, porque às vezes em Portugal basta só uma palavrinha, está o caldo todo derramado e não valia a pena, ficamos por comunidades portuguesas. A professora Ana Paula Coutinho, respeitabilíssima professora de literatura comparada na Universidade do Porto, eu ia dizer velha amiga, não, eu sou o velho amigo dela, porque é preciso cuidar agora, então, muito cuidado. Ela é que vai fazer a apresentação. Então, o meu papel aqui foi, mas eu gostava de ter o Dr. Duarte Azinheira, que é o senhor da Imprensa Nacional, viesse aqui ocupar o meu lugar, e eu vou ali sentar no chão ao lado da minha mulher. Não, está também assim. Por favor. Muito boa noite a todos. Eu devo dizer que estou-me a sentir um bocadinho mal, porque fui um bocadinho enganada, no sentido em que tinham dito que eram 10 minutos de apresentação para cada livro e que era uma sessão muito rápida, e eu agora acho que até já podia prescindir de quase todo o tempo. Mas de qualquer forma, e também não estava à espera da apresentação do professor Onésimo, que enfim, agradeço, mas que me ajuda a explicar a razão porque eu estou aqui. De facto, quando em 1999, 2000, mandei uma série de cartas para as embaixadas portuguesas no estrangeiro, à procura, embaixadas e consulados,
à procura exatamente de autores ou de outros artistas portugueses que estivessem a trabalhar nesses países. Tive a sensação que tinha feito uma pergunta se havia humanos em Marte ou qualquer coisa, de forma que recebido dezenas de cartas que enviei, recebi, penso que 2 ou 3, e em que me diziam que gostavam muito de me ajudar, mas que não tinham conhecimento de qualquer português que estivesse da comunidade e que se dedicasse às artes, à literatura ou outras artes. E, portanto, se lhes conto isto é porque entre esses 1999 e 2000 e agora em 2020 constato com muito agrado que há uma outra abertura, uma outra disponibilidade que se traduz inclusivamente na criação desta coleção em boa hora pela Empresa Nacional da Casa de Moeda. O outro momento que queria também partilhar convosco é que, por coincidência, hoje de tarde, na faculdade onde trabalho, na Faculdade de Letras do Porto, foi apresentado um relatório sobre a imigração portuguesa nos últimos anos. E a dado momento, o meu colega e aliás, coordenador da coleção, da área da Sociologia, o professor João Teixeira Lopes, dizia a dado momento que estavam ali muitas estatísticas, porque eles lidavam com estatísticas, mas depois a imigração tem aqueles lugares cinzentos a partir relativamente aos quais eles têm dificuldade depois em pronunciar-se. E esses lugares cinzentos têm a ver exatamente com a intimidade, com aquilo que se passa com cada um dos imigrantes, as suas individualidades, as suas singularidades. Eu, quando aceitei dizer 2 ou 3 palavras sobre este caderno íntimo da ausência, devo-lhes dizer que eu não conhecia o José Alberto Postiga, nunca tinha lido nada do José Alberto Postiga, e aceitei de imediato, quando ele teve a gentileza de me enviar um e-mail exatamente a pedir-me para eu dizer algumas palavras sobre o livro. Aceitei de imediato e, sem ter lido o livro, não tinha expectativas, não sabia o que pensar, mas exatamente para acolher esta iniciativa que, repito, considero muito importante, da Empresa Nacional da Casa de Moeda. E quando recebi o livro, para além de ter ficado, porque já conhecia, aliás, pelo menos um exemplar da coleção, continuei a ficar muito bem impressionada pela excelente qualidade gráfica da coleção, e comecei a ler o livro, e a primeira coisa que me chamou a atenção e que me comoveu, aqui para também utilizar o verbo do Walter Hugo May, foi o facto do livro ser dedicado a Portugal. E pensei para os meus botões que tinha razão o Eduardo Lourenço quando dizia, a propósito de um outro imigrante, ou exilado, como queiram chamar, o José Rodrigues Miguel, que dizia que ninguém tem mais pátria do que aquele que a perdeu e que a vive como perdida. E de facto, depois continuei a comover-me em cada um destes poemas, não só porque podemos encontrar, todos nós podemos encontrar o ciclo daqueles que são normalmente os lugares comuns da escrita ligada à imigração, ao exílio, de portugueses ou de outras nacionalidades, ou de outras proveniências, porque, como disse o professor Onésimo Teotónio de Almeida, a mim interessa-me, de facto, tem-me interessado ver esta questão, não só para o caso dos portugueses, mas no caso de outras nacionalidades, e, portanto, nós podemos encontrar todos aqueles traços, quando brota o desejo, a necessidade de partir do país, e ainda antes, quando ainda se está no país, a viagem até ao lugar para onde se imigra, todas aquelas tensões, as dificuldades com a língua, a dificuldade com o confronto entre os espaços que se encontram e as memórias dos espaços que se deixaram, o problema de se estar separado daqueles que são queridos e que, portanto, não espera só aquele que fica
ou aquela que fica, mas também espera aquele que emigra e que, portanto, espera também que os outros, os seus familiares, o vão reencontrar. Todos esses passos, o sonho do regresso, todos esses momentos nós podemos encontrar neste livrinho, que não tem a dimensão deste, mas neste está concentrado isso tudo. Todas essas etapas. Mas está uma outra coisa que me foi muito cara constatar, é que o José Alberto Postiga não escreve só, é importante, muitíssimo importante, escreve na base da sua experiência. Mas ele escreve na base da experiência, mas reflete sobre essa experiência. Muitas vezes o problema é, para qualquer poeta, para qualquer escritor, para qualquer alguém que escreve, é de imaginar que chega a viver as situações, que a experiência é o bastante. E a experiência não é o bastante, é preciso depois trabalhar a própria experiência e trabalhá-la com as palavras. E eu constatei, de facto, com este livro, não conheço o resto, ouvi com muito agrado o que me disseram sobre, por exemplo, a participação do José Alberto Postiga hoje à tarde, mas não conhecendo mais textos do José Alberto Postiga, pude constatar que há aqui uma exigência para consigo próprio e para com o ato de escrita que faz com que ele vá conseguindo conjugar aquilo que é fundamental, que é, por um lado, ter muita experiência de vida e depois trabalhá-la lendo outros autores, lendo outros poetas e tendo poetas e não só, e tendo uma profunda consideração pelas palavras. E isto não é coisa de sumenos. Numa época em que, enfim, aumentaram, e estas estatísticas de hoje da tarde deixavam muito claro, aumentou muito outra vez a saída de portugueses de várias faixas etárias para o estrangeiro, numa época em que é tão fácil falar da experiência, dessa experiência com uma fotografia do Instagram ou de outras redes sociais, alguém querer partilhar com outros ou necessitar de partilhar com outros um caderno íntimo da ausência, diz-nos muito daquilo que é a possibilidade que a linguagem nos dá de revivermos e repararmos aquilo que vivemos e partilhá-lo com os outros. Muito obrigada, José Alberto. É uma enorme alegria estar aqui hoje a apresentar o meu quinto livro. É de domínio da beleza ver uma sala tão cheia para a apresentação de 3 livros de poesia. Este livro, eu para escrever este livro fiz um compromisso com a verdade. Esta poesia não relata factos, espelha algumas imagens de situações que aconteceram comigo durante 17 anos de imigração. E esse compromisso que eu faço com a verdade ao escrevê-lo é porque, embora este livro seja um livro de poesia, eu não quero que ele seja um incentivo à imigração, mas também não quero que ele seja um travão à imigração. Não raro o partir acrescenta, foi o que aconteceu comigo. Partir acrescentou-me imenso. Talvez se não tivesse partido hoje não estaria aqui a falar sobre este livrinho. Foi um livro que me deu uma enorme alegria escrever, não só pelo processo criativo, mas porque nele também serei algumas feridas. E tê-lo hoje aqui em cima da mesa, disponível para vocês, é uma alegria enorme para mim. Não quero falar muito sobre ele, não quero dizer elogios sobre ele, isso serão de ser vocês, depois da vossa leitura, a fazê-lo. Acho que é até modéstia da minha parte fazê-lo.
Aproveito a situação para agradecer a todos que estão cá, todos que vieram cá para nos ouvir, para ajudar ao parto destes livros. Agradecer ao Onésimo, que me convidou para esta aventura. Agradecer à Ana Paula Coutinho pela disponibilidade e pelas belíssimas palavras. Muito obrigado. Agradecer ao Duarte Azinheira, que é o diretor da Imprensa Nacional, por estar cá também. E não queria deixar, passe a redundância, não queria deixar de deixar uma palavra ao Luís Diamantino, que está aqui connosco, que muito me apraz vê-lo aqui em forma para vivenciar connosco estes momentos. Muito obrigado a todos.